Olá! Hoje vamos avaliar se algumas emoções secundárias e alguns sentimentos são tidos como pecados. Antes, vamos orar. Senhor, nos ajude agora a entendermos a Sua palavra viva, que penetra o mais profundo do nosso ser, transformando nosso coração, levando-nos a crer em Ti e a termos vida no nome santo de Jesus. Amém. Em vários vídeos falamos das emoções básicas conhecidas como primárias. Assista os vídeos de 49 até o 52. As primárias estão presentes em todos os seres humanos, em todas as culturas, fazem parte da nossa alma. Nascemos com elas, portanto, são necessárias e têm funções importantes. Elas foram dadas por Deus a cada um de nós. São boas, mas essas emoções evoluem através das nossas interações com o ambiente, com a cultura local de cada povo, com outras pessoas, nos relacionamentos e vários outros. E assim surgem as emoções secundárias ou evolutivas, provenientes das primárias e que, dependendo da forma como lidamos com elas, podem ser benéficas ou não nas nossas vidas. E como servos de Cristo Jesus, obedientes à sua santa palavra, precisamos avaliar se estas emoções e os sentimentos gerados em nossas vidas não são pecaminosos. Adiante estaremos listando alguns sentimentos e emoções. Todavia, preciso abrir uma aspa. Que fique claro que nem todas as emoções secundárias e sentimentos são pecado. Não é pecado se sentir entediado, decepcionado, encabulado, otimista, comovido, retraído, esperançoso, apaixonado e nem mesmo eufórico. Percebe que muitas emoções evolutivas e sentimentos são bons, ou se não permitirmos que gerem outros ruins, não vão nos afetar, não é mesmo? Todavia, existem as emoções que nos levam a doenças e que também não são provenientes de pecado. A depressão e a ansiedade são doenças e reconhecidas como tal pela OMS, Organização Mundial de Saúde. Elas não surgem devido a pecado ou por falta de fé, falta do que fazer e tantos outros motivos que alguns tentam lançar sobre quem desenvolve essas enfermidades, gerando culpa e vergonha no coração de quem já carrega o pesado fardo da doença. Meu irmão, estude sobre elas, sobre depressão, ansiedade e outras enfermidades antes de ficar falando daquilo que você não tem conhecimento. Mas antes de continuarmos, vamos relembrar agora o que é pecado. No grego, pecado é amartia. Esse termo é derivado de uma raiz que indica errar o alvo, fracassar. Trata-se do fracasso em não atingir um padrão conhecido, mas antes desviar-se do mesmo. Temos na Bíblia Sagrada um padrão estabelecido por Deus.
seus mandamentos que são fonte de vida. Quando nos desviamos desse padrão, quando não miramos nele, erramos, não atingimos o alvo. Isso é pecado. Precisamos nos submeter a Deus em santificação. Meus amados irmãos, somos templo do Espírito Santo e quando não permitimos o agir do Deus Todo-Poderoso, nos conformando na pessoa de Cristo e retirando de nós sentimentos, emoções e tudo aquilo que é maléfico, estamos desagradando a Deus e vivendo contrários à sua palavra. E isto é pecado. Sim, é pecado. O apóstolo João, em sua primeira carta, capítulo 3, verso 4, diz que qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Aqui João usa o vocábulo anomia, que significa desregramento. Ou seja, um desvio da verdade conhecida, desvio da retidão moral. O pecado é o afastamento da conduta estabelecida por Deus para nós. É uma oposição a Deus. Algumas emoções e sentimentos são, sim, um desvio da verdade estabelecida pelo Senhor. Vamos ver alguns exemplos de emoções secundárias e sentimentos que são pecado. Algumas emoções secundárias e sentimentos que são pecado: a inveja, o orgulho, o ódio, a autopiedade, a arrogância, o desamor, a indiferença para com a dor do outro, o desprezo, a ira e vários outros sentimentos e emoções que dificilmente admitimos como pecado. Não podemos ser dominados pelas emoções e sentimentos. O Senhor não quer que sejamos governados por elas, e sim pelo Espírito de Deus. Devemos viver pela palavra dele, que é a verdade. Vamos ver alguns textos bíblicos. Provérbios 20, 22. Não diga, eu o farei pagar pelo mal que me fez. Espere pelo Senhor e Ele dará a vitória a você. Tiago, capítulo 1, versos 19 e 20. Meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Efésios 4, verso 26. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Colossenses 3:13. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. João, capítulo 4, verso 8. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Provérbios 25, 28. Como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 4 e 5.
cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados como os pagãos que desconhecem a Deus. 2 Coríntios, capítulo 12, verso 10. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Como é rica a palavra de Deus! E eu poderia citar aqui vários outros textos. Como precisamos conhecer a palavra e dela nos alimentarmos, fazer dela nossa prática, nossa conduta moral, nosso alvo. Como precisamos nos livrar destes sentimentos e emoções pecaminosos. É para já, para agora. Mas isso só vai acontecer se eu me render e meditar na palavra e também manter uma vida de comunhão com Deus. Vamos orar para encerrar essa conversa e te aguardo no próximo vídeo quando estaremos falando justamente sobre comunhão. Pai nosso, obrigada por nos confrontar com sua palavra viva e eficaz. Ajude-nos, Senhor, a entendermos que sentimentos e emoções pecaminosos nos separam de Ti, pois todo pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Tu és santo, Senhor. Santifica-nos na Tua palavra, que é a verdade. Em nome de Jesus. Amém. Creia, Jesus se doou na cruz e ressuscitou da morte para que tenhamos vida em seu nome. A sua morte não foi em vão.